tema dessa noite, então, é mais profundo no espírito. Uma oportunidade para poucos. Esse ano nós estamos trabalhando embaixo desse tema mais profundo. E nós podemos fazer muitas coisas mais profundas na presença de Deus. Amém? Você concorda comigo, Igreja do Avivamento? Mas o privilégio de andar no Espírito é para poucos. E nós vamos entender o porquê nessa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 2, onde o Senhor derramou e já passeou com o Espírito dele sobre a terra. Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, a terra não foi criada por acaso. Houve um propósito de Deus para mim e para você. E também em tudo aquilo que Ele criou. Mas a palavra de Deus diz, eu quero destacar essa noite, a parte em que fala que o Espírito de Deus estava pairando sobre a terra. O Espírito de Deus já estava sobre a terra. Ele ainda não tinha sido derramado sobre nós, mas ele já estava sobre a terra. Mas houve marcos na palavra de Deus. Houve momentos específicos onde o Espírito de Deus foi nos dado como um presente, um livre acesso. Nós recebemos o privilégio de receber o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus veio à terra, ele veio em carne, mas ele era o próprio Espírito de Deus. Só que a humanidade não conseguia ter comunhão com o Espírito de Deus. Por quê? Porque a humanidade andava sobre a carne. A humanidade andava embaixo do domínio da carne e do pecado. Então houve um sacrifício de amor, que veio por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Naquele momento, houve então um decreto de vida sobre nós. A partir do momento em que nós nos ligássemos a Jesus, aceitasse Ele em nosso coração e o seu projeto, receberíamos então o Espírito de vida. Seríamos vivificados no Senhor. Mas no momento em que Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que houve separação. Por quê? O véu se rasgou e toda a separação que havia entre o homem e Deus foi quebrado. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus falava com o homem. Amém? Deus falava com seus profetas, falava com Moisés, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Mas quando Jesus rasgou o véu do templo e separou, fez separação daquilo que era impuro para aquilo que era puro, nós começamos a ter acesso ao Senhor. Então o véu foi rasgado. Amém? E você nessa noite é privilegiado por esse momento único que a humanidade passou. A habitação do Espírito de Deus no homem é para todos, mas é uma experiência para poucos. Por quê? Porque nós precisamos querer a presença de Deus. Nós precisamos ser templo limpo e purificado para que Ele habite em nós. Amém? Então, eu quero dar alguns exemplos aqui de uma preparação que Deus faz em nós. Deus precisa, primeiro, que nós venhamos tomar uma decisão. Decisão de aceitá-lo no nosso coração. Depois, Ele precisa que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E não é um remorso, como eu sempre digo, é um arrependimento profundo de entender minha condição de pecador e de que eu preciso ser perdoado e reconciliado em Cristo. Depois, uma busca para você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa buscá-lo de todo o seu coração. A Bíblia diz isso. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, nós conseguimos achá-lo.
E também a santificação. Porque a Bíblia diz isso em Hebreus 12:14. Segue a paz para com todos. É isso que a Bíblia diz? Porque senão você não verá a Deus. Então precisa do quê? De santificação. Então é mais ou menos assim que funciona. Existe uma vaga de emprego e existe um profissional que precisa ser determinado para essa vaga. Essa empresa vai procurar quem? A pessoa que é formado naquela faculdade que a vaga oferece. Então é mais ou menos assim que funciona com Deus. Nós precisamos ser preparados para que o Espírito de Deus possa fluir através de nós. É um privilégio? É, mas existem alguns requisitos que são necessários que aconteçam dentro de nós. A busca, a decisão, o arrependimento e a santificação. Então, quando eu leio esse versículo que diz isso, lá em Hebreus 12:14, eu penso sobre isso. Quão horrível seria não poder ver a Deus. Então eu paro, medito e penso que eu preciso fazer a minha parte. Deus espera que eu venha fazer a minha parte. Procurem viver em paz com todos. É só com alguns? Não. É só com os que a gente ama? Não. A Bíblia diz que nós devemos procurar viver em paz com todos. Busquem a santificação. Se a Bíblia diz que nós devemos buscar, é porque ela não vem automaticamente. Nós precisamos nos esforçar. E aí a Bíblia continua dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém, Igreja do Avivamento? Mas o Espírito de Deus veio sobre a terra no momento em que Jesus subiu aos céus. Até então, seus discípulos andavam com o Mestre, tinham experiências com o Mestre. E eu considero que isso foi algo extraordinário. Queria eu ser uma das 12 de Jesus. Eu podia ser até Lázaro, não tinha problema, ser amiga de Jesus. Mas que eu queria estar lá, eu queria. Imagina eles andando com o Senhor, vivendo experiências com Ele, paralíticos sendo curados, pessoas sendo restauradas, milagres acontecendo. E de repente Jesus olha para eles e diz assim, olha, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas eu vou precisar ir embora. E aí os discípulos ficaram apavorados. Nós cantamos aqui no início, né, que nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos. Eles já estavam sendo adotados no Espírito por Deus. Então eles já tinham uma filiação. E imagina essa presença, essa filiação sendo arrancada deles. Eles entraram, então, em angústia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 16, que nós vamos ler o que aconteceu e o que Jesus disse aos seus discípulos. Uma coisa que eu vejo muito destacado na Bíblia é que Jesus tinha 2 tipos de linguagem. Para a multidão, Jesus falava de um jeito, mas para aqueles que o seguiam e tinham intimidade, decisão de mudança de vida, Jesus falava de forma profunda. Você já percebeu isso na sua Bíblia? Você já meditou a respeito disso? Tinha algumas pessoas que Jesus investia de forma profunda. E algumas pessoas eram só multidão. Por quê? Porque era aquilo que estava dentro do coração. E nessa noite eu quero perguntar para você, quem você é? Você é aquele que anda junto com Jesus, que deseja andar no mais profundo com Ele esse ano, ou você é mais um no meio da multidão? Você é mais um daqueles que veio ao templo interessado em receber aquilo que Ele tem nas mãos. Não tem problema, se você chegou aqui, Deus vai mudar a sua condição. Amém? E você vai ser um amigo achegado de Jesus. Decida viver no mais profundo. E Ele vai te mostrar coisas que os teus olhos e o teu espírito ainda não experimentou. Amém? Eu falo amém, né, gente? João 16, do 7 ao 15, diz assim: mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, Jesus dizendo aos seus discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês.
Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito mais para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e vai anunciar isso a vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou precisar ir, mas eu enviarei um Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Ele deve ser adorado, igreja? Não. Quem deve ser adorado é somente Jesus e Deus. Ele é o seu Consolador. Ele é aquele que vai trazer para você o convencimento do pecado. Não adianta nós ouvirmos 1000 pregações, mas se o Espírito de Deus não nos convencer, de nada adianta. Então todo homem precisa ser convencido. E quando eu leio essa passagem que ele diz assim, eu tenho mais coisas para falar, mas vocês não suportariam. Eu me avaliei. Eu falei, Senhor, eu sou essa igreja em que o meu coração está aberto, eu estou preparada para receber as tuas revelações. Senhor, eu estou apta diante da tua presença para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar, porque eu não quero ser essa pessoa em que não está preparada para a tua vinda, que não está preparada para o momento onde o Senhor voltará. Essa igreja é a igreja dos últimos dias. Você é a resposta para essa geração. Muitos de nós ficamos achando desculpas no meio da pandemia. Mas eu não posso visitar, mas eu não posso abraçar. Como que eu vou falar de Deus? Existem muitas maneiras de falar de Deus. Existem muitas formas de você expressar o Espírito de Deus que habita em você. É você dar legalidade ao Senhor, é dizer, Senhor, eis-me aqui. É você alimentar o seu espírito com a presença do Pai. Você sabia, igreja, que muitas pessoas estavam acostumadas a buscar a Deus somente no culto? Isso é verdadeiro. As pessoas tinham um relacionamento com Deus antes da pandemia somente nos cultos de domingo. E essa pandemia veio para nos ensinar muitas coisas. Primeira lição, dependência. Quem aqui já não aprendeu a ser mais dependente de Deus na pandemia? Faz assim. Vocês estão vivos aí, né? Amém. Glória a Deus. Segunda coisa, entender que a obra de Deus, a presença de Deus não está limitado atrás de um pregador. A presença de Deus está livre para todos. A presença de Deus está em todos os lugares. Eu preciso buscá-lo. Então, muitos de vocês, nesse tempo, começaram a despertar no Espírito. E você já começou a andar em águas mais profundas. Você começou a ler mais a sua Bíblia em casa. Você começou a buscar mais da face de Deus. Entender que não era o seu líder que ia trazer vida para você. Mas também existiam muitas pessoas que estavam saindo do propósito do Senhor. Estavam muito ocupadas com a sua vida na terra. Em se formar, em trabalhar. Estavam distraídos com as coisas deste mundo e tendo pouco tempo para estar com o Pai. Então, o Senhor fez a terra parar de girar. Porque é essa sensação que eu tenho. A terra parou de girar por alguns meses e Deus começou a colocar tudo no eixo. Nós achando que estava tudo de cabeça para baixo e Deus, lá no seu trono, organizando todas as coisas na nossa vida, nos levando para dentro da nossa casa, fazendo nós olharmos para dentro de nós mesmos, fazendo com que a gente entenda os propósitos e te dando a misericórdia dele e fazendo com que você esteja aqui essa noite. Se não fosse essa pandemia, talvez você não estaria aqui nesse culto. Mas Deus é poderoso
e trouxe você para estar no mais profundo dele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. O que nos liga a Deus é o nosso espírito. Todo homem é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. O que nos liga a Deus? É o nosso espírito. Porque a nossa carne não nos liga a Deus. O que a nossa carne quer? Ficar em casa, não ler a palavra, não orar. Mas o nosso espírito, ele tem comunhão com o Espírito de Deus. É ele que tem sede, é ele que tem fome, é ele que tem necessidades. Então é o Espírito que nos liga a Deus. Então o Senhor te formou de forma perfeita para que você tivesse comunhão com ele. Você não é obra do acaso, você é obra-prima do Senhor. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. É possível estar morto e ainda viver? Eu falei na outra ministração da manhã que quando eu estava preparando a palavra, eu me lembrei de Nicodemos. Pode um homem nascer de novo da barriga da sua mãe? Quando o Espírito de Deus me deu essa frase, eu logo pensei em Nicodemos. É possível estar morto e ainda viver? É. Existem 2 formas: morto para o pecado e vivo no Espírito. Mas também morto no Espírito e vivendo somente na carne. Quantas pessoas estão mortas no Espírito? Quantas pessoas têm um corpo, caminham, trabalham, mas estão mortas espiritualmente? Não há vida sobre elas. Elas não têm comunhão com o Senhor, não sabem quem é Deus, não acreditam que eles são pessoas escolhidas de Deus. Mortas espiritualmente, sem vida, sem ânimo, vivendo em angústia, depressão. Mas aqueles que são vivos no Espírito, eles morrem para o pecado. O pecado é um acidente, ele não é mais uma prática. Você não vive fazendo a vontade da sua carne. Por quê? Porque você é a habitação do Espírito. Ele mesmo te convence. Você está tomando uma atitude e ele fala, não faz. Isso que você está fazendo vai entristecer a Deus. Não vai por aí que é perigoso. Esse caminho é perigoso que você está andando. Não julgue. Não minta. O Espírito de Deus, ele começa a falar conosco. Ele começa a se comunicar conosco. Então, quando nós chegamos no reino, eu acredito que nós não temos um espírito muito bonito, né? Ou a gente tem um espírito fedorento e podre, ou a gente é a habitação de espírito das trevas. Porque uma pessoa que vive fazendo a vontade da carne, o que ela tem? Deus nela? Não. Ela tem espírito das trevas. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus vem como promessa e ele é derramado sobre nós. Então o Espírito de Deus, ele não habita no meio de sujeira. Tudo aquilo que é sujo precisa sair para que o Espírito Santo possa habitar. Então você tem um amigo, você tem um intercessor, você tem o Espírito de Deus sobre você. E por que será que Deus está falando conosco sobre isso? Porque muitas vezes a gente esquece desse privilégio. A gente esquece daquilo que Deus fez por nós. Você consegue entender que Deus, ele é soberano. Ele vive nas áreas celestiais. E ele nos amou de tal maneira que entregou o seu filho por nós e fez muito mais. Ele deu uma porção do seu espírito sobre a humanidade. Então você não caminha mais sozinho depois que você tomou uma decisão. Você caminha junto com o Espírito de Deus. Imagina você ter um braço aqui que você diz assim, esse braço aqui não é meu, ele é de Deus. É mais ou menos assim. O Espírito de Deus está em você. Isso é um privilégio. É um privilégio para nós como igreja. E por que Deus nos deu esse Espírito? Por que Deus compartilhou com nós uma parte do céu? Para que nós pudéssemos testemunhar o amor dele. Para que nós pudéssemos viver como ele é. Você é a imagem e semelhança de Deus.
você tem o privilégio de carregar a glória de Deus sobre você. E o que nós temos feito com o Espírito de Deus? Ele sente alegria em habitar em nós? Ou ele se entristece com as nossas atitudes como igreja, como filhos de Deus? E algumas pessoas nos perguntam, quase que diariamente, como que eu sei que é o Espírito de Deus que está falando comigo? Como que eu vou discernir que é o Espírito de Deus? Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? Abra sua Bíblia lá em 1 João 5:20. Lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, como que nós reconhecemos? Por meio de Jesus. É por meio dele. O seu Espírito vai discernir. Se você tem o Espírito de Deus, você vai discernir. Amém? Você vai saber o que é de Deus e o que é das trevas. Agora, se você não tem o Espírito de Deus nessa noite, você precisa pedir ao Senhor. Amém? E em 1 João 4, do 1 ao 6, também fala: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído o mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, olha como que Deus fala conosco. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Então, quem ouve a palavra de Deus, discerne. Ele é de Deus. Ele consegue ouvir a voz de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus, ele fica incomodado. Quantas vezes você chegou num ambiente e você sentiu aquele lugar pesado? Porque o Espírito de Deus não habitava ali. E o que Deus espera de você quando você vai para esse lugar? Que você seja a luz. Amém? Houve um marco na história onde o Espírito Santo foi derramado na vida dos discípulos. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado de forma abundante, onde as pessoas que estavam assistindo ficaram tão impactadas que acharam que os discípulos estavam embriagados, cada um falando em línguas diferentes. E a Bíblia diz que eles foram tomados pelo Espírito de Deus. Foi algo extraordinário ou não foi? Foi. Mas a Bíblia diz que Deus não nos chamou só para viver coisas sobrenaturais com o Espírito Santo. Isso é um privilégio. Amém? Muitas vezes eu preparei palavras em que eu lia e pensava: nossa, hoje o Espírito Santo vai ser derramado na igreja e vai ser uma coisa de louco. O que acontecia? Nada. Não era um derramar do Espírito. Era um culto de conhecimento, de entendimento, de cura, mas não era um culto de enchimento. Porque quem determina é o próprio Deus. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo ele não foi derramado só para que nós fôssemos cheios e jubilássemos. Não. Ele veio sobre a terra também para nos trazer entendimento. Nos mostrar o caminho da luz. Então o Espírito Santo ele ilumina o seu caminho. Ele mostra as trevas. Ele faz você ter
discernimento. Então, isso não é um privilégio só para o pastor, só para o líder. Não, é para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Romanos, queria que você abrisse em Romanos capítulo 8, verso 26. Nós já lemos esse texto semana passada e eu gostaria de ler ele novamente. Romanos, capítulo 8, verso 26, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo também é responsável por interceder por nós. Então, quando nós não temos força, quando nós não temos palavras, o Espírito Santo, ele geme por nós. Ele entra em seu favor. Ele começa a clamar por você. Mas ele faz algo extraordinário, que não é nesse mundo, nesse plano natural. É no Espírito. Ele vai lá na sua mente e ele consegue detectar o que está acontecendo aqui dentro de você. É de dentro para fora. Não é qualquer intercessão. É uma intercessão profunda. É uma intercessão onde vai ser levado diante do Pai. É diferente de quando eu me coloco numa situação de orar por alguém. Eu não sei como aquela pessoa está. Eu posso tentar entender a respeito das palavras que ela está me dizendo, mas eu não estou no lugar dela. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo habita em você. Então ele sabe como é que você se sente. Ele sabe quando você está fraco, quando você está destruído, quando você está desanimado, angustiado, sem fé. Ele sabe. E ele começa a gemer por você. Ele começa a clamar. Porque existe uma diferença daqueles que oram e daqueles que clamam. Orar é uma oração tranquila. O clamor é um ato de desespero. Você já viu uma mãe quando ela ora por um filho doente? Vou puxar a brasa pro meu lado, né? Gente, ela só não troca de lugar com o filho porque ela não pode, né? Ela fica desesperada, ela começa a clamar: Deus, por favor, tira a dor do meu filho. Tira a dor. Porque o pai pode falar o que for, mas o filho nasce da mãe. Existe uma ligação que é um elo de alma. O filho pode estar a quilômetros de distância. A mãe sabe como que o filho se sente. E eu acho que quando Deus fez isso, ele quis nos dar um gostinho de como que é o relacionamento dele conosco. Porque Deus sempre sabe como a gente se sente. E é assim que é uma mãe. Ela entra em desespero, ela chora, ela clama, ela passa a madrugada acordada, ela se desespera. Assim é o Espírito de Deus. Ele clama por você quando você não tem força para chegar aqui. Quando você está desmotivado, ele geme por você. E você precisa sair daqui nessa noite entendendo isso no seu espírito. Que você tem esse privilégio de andar junto com o Espírito de Deus sobre a terra, igreja. Amém? Então é um momento de refletir quem éramos, que tipo de espírito nós tínhamos e quem somos hoje na presença do Pai. Quem somos hoje? Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Filipenses 2:13. Queria que o pessoal colocasse aqui no telão para mim. Esse versículo sempre me faz refletir muitas coisas. Porque muitas vezes o nosso coração é soberbo, né? A gente se acha. A gente diz assim, eu fui para a igreja. Não, quando eu senti vontade, eu busquei a Jesus. Eu aceitei Jesus. A gente devia chegar diante de Jesus e dizer assim: Jesus, por favor, tu me aceita? Porque eu não presto. Eu sou pecador, eu sou horrível, eu tenho pensamentos terríveis e eu preciso da tua misericórdia. Mas não, a gente chega cheio de autoridade, né? Jesus, eu te aceito. Eu sempre reflito a respeito disso, que a oração deveria ser diferente. E a Bíblia diz, em Filipenses 2:13,
Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse, querido, que você serve? É Ele que bota em você o desejo de buscá-lo, de fazer aquilo que você faz no nome dEle. É Ele que gera dentro de você esse desejo. Esse Deus é um Deus maravilhoso, que nós devemos honrá-lo. Nós devemos ter no nosso coração esse desejo de ser santo, de ser parecido com Ele, de se santificar na presença dEle, de não entristecer o Espírito dEle. Quantas vezes Deus te deu uma ordem e você fez outra? Quantas vezes? Ele te disse, não vai por aí, você teimou e fez a sua vontade. Quantas vezes esse ano você já entristeceu o Espírito Santo? É hora de olhar para dentro de nós mesmos e decidir ir mais profundo com o Senhor. Amém? Ainda em Romanos 8:9, queria que você lesse comigo. Diz assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Então, nós não vivemos mais segundo a nossa vontade. Nós vivemos segundo o Espírito de Deus. Então, você precisa viver em novidade de vida. Você precisa se levantar desse lugar de preguiça, de mornidão espiritual e buscar a face de Deus. Porque o desejo dele é encher esse vaso para a honra e glória do nome dele. Amém, igreja? Nessa noite nós precisamos decidir ser propriedade exclusiva de Deus. Deus pode contar com você? Ixi, eu acho que Deus pode contar com um. Deus pode contar com você, igreja? Amém. Deus quer contar com você. Ele quer. Hoje pela manhã o Alex orou aqui. Deus, usa pessoas para abençoar outras. Usa pessoas. Deus quer se manifestar a esse mundo. Deus quer se manifestar a essa cidade. E você é essa resposta. Mas muitas vezes nós estamos retendo. Nós estamos retendo aquilo que é para abençoar outras pessoas. E Jesus precisa bater aí no nosso coração e nos constranger. Dizer, é você mesmo, meu filho, que eu estou chamando. É você mesmo que eu quero usar. É você. Deus quer usar pessoas improváveis. Esse é o tempo de Deus. Ele quer usar pessoas improváveis no nosso meio para fazer coisas extraordinárias. E sabe onde a glória de Deus resplandece? Naquele lugar onde ninguém vê. Naquele lugar onde não tem luzes, onde não tem aplausos, onde ninguém vê. É lá no escondido, no esconderijo, que Deus quer ver. O seu coração. Então que nessa noite você seja vivo no Espírito, santificado no Espírito e alinhado no Espírito de Deus. Amém? Que você possa compreender essa palavra no seu espírito. O quanto você é importante, o quanto você é privilegiado e o quanto você precisa se posicionar. É isso que Deus quer falar. Eu reparti com vocês a minha glória. Deus tem falado muito isso ao meu coração. Que seja feita a minha vontade, Silenara, assim na terra como é no céu. E eu vou dizer para vocês que a vontade de Deus ultimamente tem sido dolorida para mim. Tem sido muito difícil. E cada vez que a vontade dele acontece, eu me sinto muito carnal. E penso que eu preciso buscar muito mais a face dele. Muito mais. E eu tenho orado isso todas as manhãs no meu devocional. Senhor, que seja feita a tua vontade, que o teu reino venha, que o teu reino desça para a terra, que nós possamos ser muito mais do céu
do que dessa terra. Que as aflições do tempo presente, como a palavra de Deus diz, não venham se comparar àquilo que o Senhor tem preparado para mim. Muda os meus olhos, muda a minha visão. Igreja, já passou o tempo de altos e baixos. Já passou o tempo de estar em cima do muro. Já passou o tempo de andar em águas rasas. Esse ano, a proposta de Deus é que você ande em águas mais profundas. O ano passado, você lia um versículo da Bíblia. Vou chutar bem baixo. Assim. Esse ano eu estou lendo 3, pastora. Você acha mesmo que isso é andar mais profundo? Esse ano eu não vou faltar nenhuma célula. Queridos, isso é pouco. Você precisa se aprofundar, descobrir os mistérios de Deus. Eu sempre digo para os intercessores que nós temos um privilégio quando a gente intercede. É descobrir o que se passa no coração de Deus, a vontade dele, e fazê-la acontecer aqui através da nossa intercessão. Aí eu falo assim para eles, será que Deus precisa de nós? Não, Ele não precisa, mas Ele nos dá esse privilégio. Ele quer que a gente sinta o que é o reino, Ele quer que a gente sinta o que é o céu. Você foi programado para o céu, e por que você tem vivido na terra? Por que você está vivendo as coisas dessa terra? É tempo de andar mais profundo, é de mergulhar, é dizer, Senhor, eu sou tua, eu sou teu, eu sou propriedade exclusiva tua, Senhor. Esse é o melhor ano da minha vida. Tem cristão andando de cabisbaixo por aí. Ai, Senhor, essa pandemia, os meus projetos, os meus sonhos. Conversando com o irmão, ele falou assim, esse ano que eu mais tenho é viagem paga. Não fui nenhuma, mas o que eu mais tenho é viagem paga. Mas eu vou. O cristão, ele não olha para a dificuldade. Ele não olha para as circunstâncias. Ele olha para aquilo que Deus vai fazer. A visão dele é ampliada. Senhor, eu não vou me aborrecer com aquilo que tem acontecido, com as aflições. Eu vou olhar para o céu. Tu é Deus de promessa. Esse ano é o ano que eu vou viver mais intenso contigo. Não importa, Deus, eu vou buscar em ti e eu vou me alimentar da tua palavra. Queridos, parem de colocar expectativas nas pessoas. Olhe para Jesus, Ele é a fonte. Ele olhou para a mulher samaritana e disse, se tu soubesse quem é esse que te pede água. Como é que aquela mulher estava vivendo? No raso. Ela não estava entendendo. Vejo que és profeta. Eu já imagino eu dando um tapa na orelha dela, dizendo, guria, isso aí é Jesus, tu não está entendendo? Jesus está olhando para mim, para você e dizendo assim, se tu soubesse o privilégio que você tem. Há anos eu tenho andado do teu lado. Tenho dito que se você buscar, eu derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Essa canção diz, a terra clama. E você, que é filho de Deus, tem clamado para que a glória de Deus resplandeça sobre a sua vida? É noite de reacender a chama. É noite de bater no peito e dizer, Senhor, vem queimar outra vez. Senhor, derrama sobre mim. Deus, nesse tempo, tem quebrado a religiosidade sobre a igreja. Ele tem destruído. Eu imagino um muro de pedras muito grande chamado religiosidade. E Deus vindo assim e destruindo, batendo com o martelo e quebrando a religiosidade. Ensinando que a religião não é nada. É o poder dele. Então, se o véu for rasgado, você tem acesso. Você tem acesso. Essa noite é noite de céu descer nessa igreja. É noite de você levantar suas mãos e dizer, Senhor, eu quero andar mais profundo contigo. Eu quero. E ninguém vai me parar. Ninguém vai me desanimar. Não é pandemia, não é dificuldade, não é preguiça, não é desleixo. Senhor, eu não vou ser mais uma pessoa que vai andar em altos e baixos. Eu vou andar no profundo. É eu e você, Senhor. E no final desse ano, eu vou poder dizer, foi o melhor ano da minha vida com Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé na presença do Pai. O Senhor deseja que você seja vivo no Espírito, santificado no Espírito, alinhado no Espírito de Deus. Feche os teus olhos. Comece a prestar atenção, comece a enxergar
aquilo que Deus tem feito a seu favor. Comece a prestar atenção nos detalhes, nas coisas que Ele tem feito para te atrair à presença dEle, para reacender o fogo do Espírito dEle sobre você. Eu queria que nesse momento você começasse a orar e dizer: Senhor, eis-me aqui na Tua presença. Senhor, eu quero andar em águas mais profundas contigo. Deus, eu desejo ser alinhado. Senhor, eu quero me voltar à Tua presença. Alinha o meu espírito com o Teu, Senhor. Alinha, Deus. Alinha, Senhor, o meu coração com o Teu. Eu me distraí diante das dificuldades. Eu me distraí, Senhor, diante das desistências. Eu olhei para as pessoas. Eu fui influenciado. Eu me senti perdido, órfão. Eu me senti vazio. Eu me esqueci, Senhor, das Tuas promessas. Eu me esqueci, Senhor, que o Teu Espírito foi dado a mim no dia em que eu Te aceitei. E eu tenho Te buscado muito pouco. E nessa noite, Senhor, me leva a lugares altos. Oh, Jesus. Começa, Senhor, uma grande obra. Eu não quero uma religião. Comece a falar com o Senhor. Barreiras vão ser quebradas nesse lugar. Você vai ser livre nesse lugar. Eu não quero só ouvir falar. O Senhor deseja arrancar a igreja de decretos de religiosidade. Haverá libertação sobre a sua vida nessa noite. Eu não quero só cantar uma canção. Acabou, igreja, o tempo de cantar somente canções. Pare de dar desculpas. Comece a falar com o Senhor. É tempo de acabar com as desculpas. Peça isso a Ele, igreja. Faz-me conhecer Tua glória. Oh, aleluia. Leva-me no mais profundo. Você quer ir no mais profundo? Quero contemplar. Comece a pedir nessa noite. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor está te aprimorando. Faz-me conhecer Tua glória. Volte para o eixo da centro da vontade de Deus. Oh, Senhor. Quero contemplar. Comece a receber no seu espírito. O Senhor vai soprar sobre as suas narinas nessa noite e vai te trazer de volta à vida. Todo desânimo. Tua beleza cura. Oh. Tua beleza cura. O Senhor está curando a sua igreja. Cura o meu ser. Rei dos reis. Tua beleza cura a terra. Comece a clamar. Se derrame na presença do Senhor. Se prostre na presença dEle. Ele está aqui. Rei dos reis. Se derrame, querido. Santo, 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 isso ao Senhor. Ele quer ouvir a sua voz, igreja. Conhecer
É o seu momento com o Senhor. Leva-me no mais. Leva-me, Senhor, no mais profundo. Quero contemplar. Faz-me conhecer teu reino. Faz-me conhecer tua glória. Leva-me no mais profundo. Quero contemplar. Oh, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. O Senhor deseja curar vidas aqui nesse lugar. O Senhor deseja restaurar pessoas neste lugar. Oh, Jesus. Comece a sentir aí onde você está o toque do Senhor. Comece a sentir o Senhor arrancando de você tudo aquilo que impede o agir do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, Pai.